Olha essa foto, meu Deus do céu. Vou postar logo hoje, botar um filtro aqui, que aí vai ficar bom logo. Alan, agora Mas a gente vai gravar. Ih, foi mal, mano. Desculpa aí, galera, foi mal. Já. Vamos lá. Pode rodar, vai. Só um storyzinho, rapidinho. Fala, galera, ó, gravação do programa vai começar agora, tá? A gravação, valeu. Bora. Fala, galera, viralizando na área. Olha, você sabe que aqui no programa nós somos entusiastas da internet, né? Até porque a gente está inserido dentro desse universo. Agora, tem uma galera que usa a internet para coisas assim não muito boas. Isso acaba gerando também um comportamento que não é muito saudável. E para falar sobre essa relação de saúde e internet, a gente convidou aqui a psicóloga Luciana Nunes, que vai trocar uma ideia com a gente sobre isso. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, Alan? Obrigado por ter Obrigada. vindo até o programa. Deixa eu agradecer também, porque é uma oportunidade muito legal da gente esclarecer algumas dúvidas que podem acontecer nesse cenário. Bacana, então já vamos começar com um esclarecimento aqui. Internet não é esse monstro, né, Luciana? Não, pelo amor de Deus, né? E outra coisa, como é que a gente vai viver sem internet agora? A internet, ela tem uma potencialidade gigantesca. Assim, eu sempre digo que a internet tem o poder do anonimato, da interatividade e da evasão emocional. Evasão emocional é quando a pessoa entra e ela se dispersa, ela vive lá dentro, ela modifica o seu humor. Então, se a gente juntar esses três ingredientes dentro de um contexto que é gamificado, que é alegre, que é divertido, existe um potencial risco, mas a internet é maravilhosa, né? Quem me conhece sabe que eu sou fã de tecnologia. Então, agora, como é que a gente identifica, Luciana, que a pessoa está viciada na internet? Viciada na internet quando a pessoa acaba usando mais o tempo dela, investindo mais na internet do que no nossa realidade presencial. Tem uma coisa que também é um ponto importante, quando a gente começa a perceber que já existe um comprometimento no trabalho acadêmico ou nas relações dentro da família ou nas relações afetivas. Então, quando existe um comprometimento nessas esferas e esse investimento emocional, a sua vontade de ficar, existe uma vontade maior de ficar na internet do que na nossa realidade presencial, sinal de alerta, então vamos ver o que está acontecendo. Agora, esse comportamento é diferente para a galera, por exemplo, que joga jogos online, né? Dá para identificar, assim, essas diferenças? Dá, porque, na verdade, quando a gente começou a estudar e a verificar essa questão da dependência tecnológica, a gente usava muito dependência de internet, TDI, transtornos de dependência à internet. Então, mas aí a gente começou internacionalmente, como a gente começou a pesquisar, que a gente não pode ser dependente ao ar, porque a internet nada mais é, o mundo digital é um mundo digitalizado da nossa realidade presencial. Então, a gente tem que ser dependente a alguma coisa. Então, acabou saindo dentro todo esse movimento da Organização Mundial de Saúde, a dependência a jogos eletrônicos, né? E os jogos eletrônicos, eles podem ser online ou offline. Então, tem uma diferença entre uma dependência tecnológica, que aí a gente abrange redes sociais, a utilização patológica, quando a pessoa fica navegando muito na internet sem objetivo nenhum, e os jogos eletrônicos, que é muito mais direcionado. E existe algum grupo, Luciana, que tem mais tendência a desenvolver esse tipo de dependência? Desde 2004, a gente vem estudando muito essa questão desse perfil da pessoa que apresenta uma dependência tecnológica, assim dizer, mais específica a jogos eletrônicos, mas que a gente fez esse estudo mais direcionado, mas são pessoas que têm um perfil de vida de isolamento, né? São pessoas mais isoladas, com baixa autoestima, são pessoas que têm pouca habilidade social, e isso parece que é meio estranho, mas não é, porque se a gente for imaginar que a pessoa vive e investe todo o tempo online, ela acaba perdendo algumas habilidades que são importantes, como resolução de conflito do diário. Né? Você está jogando bola com as pessoas. Exatamente, né? Você está jogando bola lá embaixo, ou então você vai para o trabalho, você tem que resolver o seu problema e voltar no dia seguinte e encarar aquela pessoa. Online não, as pessoas simplesmente deletam, bloqueiam e elas ficam sem a experiência de habilidades sociais. Então é esse quadro
que é preditivo, que a gente chama, que existe uma predisposição em utilizar a internet de uma forma patológica. Agora, você acha assim que os adolescentes hoje em dia são mais propícios, de repente, a desenvolverem isso? Porque assim, eu me uso muito como exemplo. Quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu peguei a evolução da internet, né? Da internet de escada até chegar aos tempos de hoje. Então, assim, pra mim era muito mais legal eu estar na rua conversando com os meus amigos do que estar na internet ali conversando no online. Hoje em dia, a rapaziada já gosta de estar só no online, né? Vou dar só uma dica, você já está denunciando essa idade. Internet de escada, aí é complicado, Já tô né? velho, já tô velho. Mas o que acontece? A geração nativa digital, que eu chamo, ela nasceu. Se você olhar, se você for para qualquer lanchonete hoje, você vai encontrar crianças de 2, 3 anos com o celular do pai, com iPad, com tablet. Então, o acesso ao dispositivo móvel e no crescimento da mobilidade tecnológica, quando a gente passou de um desktop para o laptop para o celular, na verdade, hoje, se a pessoa tem um bom celular, não tem nem necessidade, porque já tem tudo ali dentro. Então, quer dizer, a facilidade de você estar no mundo potencializadamente infinito, né? Porque o mundo digital é infinito. Uhum. E não é à toa que os grandes jogos, eles têm a fantasia como a grande base da gamificação, né? Essa dependência, ela não é só psicológica, né? Também tem um comprometimento fisiológico dentro disso, né? Exatamente. Nós somos corpo, mente, alma, e cada um pode colocar o que quiser para rechear esse ser que interage na realidade presencial e na realidade do mundo virtual. Então, por exemplo, quando a pessoa está dentro de um ambiente extremamente interativo, a alimentação, a retroalimentação ou o reforço positivo, ele é dado a todo momento. A pessoa posta uma foto no Instagram, vê, não, eu já postei em 30 segundos e nenhuma curtida. Ai, Cara, 3 minutos, eu fico assim. 3 minutos eu tenho 37 curtidas. Logo, essa foto vai andar pra frente, ou não vai? Não, você e entendeu? tu fica esperando os horários ali, que é o horário 9 horas, de pico. então vamos ligar no pico, entre 8 e 9 horas para ter mais. Caraca, então eu tô viciado. fica naquela coisa do esperar. Expectativa, né? Na expectativa. Então, quando você cria essa expectativa e essa expectativa ela é saciada, nós temos uma pequena descarga de prazer dentro do nosso organismo. E essa descarga de prazer é o que move a compulsão, ao comportamento de dependência, porque nós somos seres que buscamos prazer. Então, ninguém está num lugar para ser maltratado, né? Teoricamente, a maioria, vamos dizer assim. Mas a gente está buscando prazer. Então, se a pessoa ela precisa daquela ferramenta digital para ter esse retorno, essa sensação, né? Exatamente, esse retorno, essa sensação, aí a gente já começa a entender que existe um ciclo, que é esse ciclo de dependência e que, sem menor dúvida, tem um comprometimento. E tanto é que as pessoas que apresentam dependência tecnológica ou dependência de jogos eletrônicos, elas passam pela fase de desintoxicação, assim como em qualquer droga psicoativa, até mesmo com jogo patológico. Lá no início, eu comparava a dependência tecnológica com jogo patológico. Você lembra do bingo? Sim. Do pôquer, do cavalo, jogo do bicho. Meu avô era viciado. Vamos colocar isso no jogo do... Então, se você for pensar, não tem um componente psicoativo, mas ele provoca um movimento e um ciclo de dependência. E da mesma forma que cria um ciclo de dependência, a gente precisa do mesmo tempo para desintoxicar, para sair desse quadro. É sempre aquela expectativa do que agora vai ganhar, agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar. E aí não rola. Então acho que, de repente, com as fotos acontecem isso, né? E se você não recebe a curtida, fica aquela coisa na cabeça, tipo assim, pô, será que eu sou amado? Será que as pessoas gostam de mim? E o isso grande pode gerar uma poder, depressão, né, na pessoa, né? Gera sem a menor dúvida, né? E o grande poder da gamificação é o reforço aleatório. Você não é parabenizado toda hora. Tem algumas postagens que você se sobressai melhor, ou tem alguma foto que você sai melhor. Então, o fato de você, da internet, também estar
acessível a essa votação popular e esse reforço aleatório, cria realmente um estado de um campo propício para um comportamento patológico. Lembrando que o problema está na pessoa, nunca na internet. Acabou de vir aqui tudo pra mim. Porque qual é o sonho do jovem hoje? É o canavial de like, é o manancial de crush. Então, Luciana, assim, proibir o uso da tecnologia não é a solução, né? Mas também essa questão do uso do tablet, celular, desde novinho, também não é muito saudável. Qual é o meio termo? Proibir jamais, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não vai fazer isso, né? Agora, a tecnologia ela precisa ser apresentada à geração nativa digital. Então, o que eu sempre digo, eu até falo em algumas palestras que eu tenho para pais analógicos de crianças de nativas digitais, é que até 3 anos, tecnologia zero para criança. E de 3 a 6 anos, supervisão de pais responsáveis com até 2 horas. E aí, se você imaginar uma criança de 6 anos, só 2 horas na internet, mas por que eu estou falando isso? Porque quando entra aquela fase dos 7 aos 12 anos, a gente precisa ter jovens hábeis com habilidades sociais. Sabe aquela que a gente está falando no início do programa? Sim. Habilidades sociais que você só vai aprender se relacionando presencialmente com outras jovens, outras crianças. Então, se a gente literalmente liberar, os pais estão sendo irresponsáveis em privar a criança desse ambiente onde que ela vai treinar as habilidades sociais. E a partir de 12 anos, eu sei que algumas redes sociais só pode ter depois de 13, 18, e aí os pais vão ter essa noção exatamente, conhece o filho, né? Espera-se, né? Que vai poder liberar ou não, e a partir daí o jovem já vai ter uma noção do que é uma internet saudável, como prevenir alguns riscos que acontecem, como se expor de uma forma positiva na internet. Eu acho que esse seria o grande... As próprias redes sociais já têm algumas ferramentas que delimitam isso para a galera, dependendo da faixa etária, né? Isso você vê algo positivo, isso? Toda ferramenta de automonitoração, ela é positiva. Agora, caindo na realidade, essa é uma obrigação do pai, da mãe e do responsável. Tapa na cara da sociedade. Não tem que colocar no F8, no Google, qualquer responsabilidade que, na verdade, deveria ser dos pais e responsáveis. Então, quer dizer, quem é o adulto responsável por aquela criança, por aquele jovem? É ele que tem que monitorar. Não é... Agora, a ferramenta traz, dentro do consultório, eu utilizo essas ferramentas. Por quê? A gente está treinando que o jovem seja autônomo na sua navegação da internet. Mas será que ele tem noção? Será que ele sabe de quanto tempo que ele gasta nas redes sociais? Quanto tempo ele demora? Quantas fotos ele tira até postar uma única foto no Instagram? E quanto tempo que ele fica olhando para o Instagram para ver quantas curtidas ele vai ter? É isso, quando eu falo de investimento emocional, é exatamente isso. Quanto que mobiliza aquele jovem até receber aquela curtida, aquele like. Se não tiver bonito, não vai, né? Tem aquela coisa de você ter que... Não, porque assim, eu tiro, por exemplo, sei lá, minha noiva, ela vai tirar uma foto para o Instagram. Gente, são 50 fotos até uma. E você já achou sua noiva linda na primeira, Mas né? é isso. E às vezes eu tô do lado dela e eu já falo assim, cara, eu saí a mesma cara em todas as fotos, só ela que fica. 1 milímetro pra cá. Eu falei, meu amor, pelo amor de Deus, vamos postar essa daqui, já tá bom, já tá... Não, porque se eu sair... Tem essa coisa também, você tem que estar sempre expondo uma vida perfeita, né, nas redes sociais, né? E isso, cada mídia tem o seu pecado capital, e como eu falo, por exemplo, se você for no LinkedIn, que é uma mídia mais adulta, mais de negócio, todos são maravilhosos, as apresentações são todos CEOs, são todos sensacionais. Se você for no Instagram, são todos belos e lindos. Verdade. E os filtros estão aí para deixar a gente cada vez mais belo e lindo. Agora, é errado usar filtro? Que não, gente. Vamos utilizar isso, vamos ficar... Agora, de novo, é a questão do tempo investido, entendeu? E, por exemplo, o Facebook também, toda a vida é perfeita, todos são felizes. E quando você falou no início do programa que, às vezes, excesso de rede social dá um querequeque de depressão, alguma coisa assim, porque nós somos seres humanos e nós nos comparamos, porque nós vivemos socialmente. Mas a vida que é apresentada dentro das redes sociais não é a vida efetivamente que está acontecendo com aquela pessoa, mas é a forma como ela quer se apresentar. Mas no momento em que ela se apresenta perfeita e a outra assiste,
e leve em consideração aquela vida alheia, né? Aí realmente tem uma mobilização emocional muito grande em relação a isso. E você, como psicóloga, você já observou que isso acaba gerando realmente depressão, quadros de pessoas que ficam realmente depressivas por conta disso, por ver vidas na internet são perfeitas e tal, ela queria almejar aquilo ali, enfim. Você já viu algum quadro desse tipo, assim, de gerar depressão por conta disso? Eu vou voltar, porque esse seu ponto é super correto, né? Porque as pessoas acabam se comparando, logo se sentem deprimidas. Mas por que elas se sentem deprimidas pelo sucesso do outro? Então, quer dizer, na verdade, quando uma pessoa está bem com a vida dela, ela vai achar legal o sucesso do outro. Ela só vai se relacionar de forma negativa ou depressiva ou criar uma ansiedade quando aquilo bate com a realidade dela. E se a realidade dela não está boa para ela, aí sim vem um quadro emocional. Então, de novo, não é a rede social, não é a vida perfeita que os outros postam, não é a foto perfeita sem celulite que, de repente, algumas meninas colocam. Porque elas até nos stories falam assim, gente, esse é o filtro 3 do Instagram, usem, entendeu? Elas até falam, não é isso, mas mobiliza. Para quem sofre de quê? De celulite. Verdade. Mas para quem não sofre de celulite, nossa, essas meninas são lindas. Ei, caramba, travou, pera aí. Opa, peraí só um instantinho. Consegui. Voltou. Uma galera tá utilizando o jogo eletrônico hoje em dia já como um esporte mesmo, assim como quem joga futebol e tal. Então acredito eu que tem profissionais já se mobilizando por trás dessa galera. Assim como no futebol tem o psicólogo, tem o fisioterapeuta, então também deve ter para esses profissionais, né? Os atletas de esportes eletrônicos têm a mesma equipe de um atleta de alto desempenho tradicional. Então a gente vê nutricionista, preparador físico, psicóloga. A psicóloga entra também como treinadora mental. Então, porque é um jogo extremamente estressante mentalmente. Mentalmente, né? E a gente sabe a influência do estresse, aquela coisa toda que a gente não precisa repetir. Mas então a gente está entrando, primeiro, com um novo campo de trabalho também para a psicologia, né? O que é maravilhoso, né? Quanto mais campos de trabalho a gente abrir e se vier com esportes eletrônicos, melhor ainda. Yeah. Even To's like, well, that needs to do a whole lot of nothing. Bem, você já tem um tratamento voltado para essa galera que está dependente da internet e você também realiza consultas online. Isso. No seu caso, a internet ela é uma aliada, então, para combater essa dependência de internet? Eu acho. Essa conquista também do atendimento online, uma conquista muito suada. A gente, dentro do Conselho Federal de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia, a gente está com resoluções desde 2002 e finalmente foi em novembro agora de 2018, a gente conseguiu a aprovação de todos os serviços psicológicos online, tá? Então, obviamente, tem toda uma orientação em cima disso, mas quando a gente está falando, por exemplo, de tratamento de dependência à tecnologia, desde 2008 eu tenho um programa de tratamento que é presencial, mas ele está migrando também para a plataforma digital em função dessa resolução. A gente está migrando todos os serviços, porque a gente trabalha com moderação. De novo, a gente não quer tirar a internet, a gente quer fazer com que o grupo, que eu faço em grupo, que de novo, treinar habilidades interpessoais, e o grupo ele dá um retorno muito legal entre os participantes. Então, a gente tem um programa que já acontece há 11 anos, né? Eu acho que é de sucesso. São 20 consultas, né? Não tem aquela ideia da cura, a gente tem a ideia do autocontrole e da moderação. No momento em que aqueles principais sintomas, que são o comprometimento no trabalho, ou a melhora do relacionamento familiar, ou do laço afetivo, quando a gente quando ele começa a entender e controlar a utilização do mundo digital e as influências que tem na vida presencial, então
acho que para mim já está dado como cura, entendeu? Já está bom o suficiente. Agora, tem gente que repete. Aí você, não, Luciana, vou voltar. Você volta, faz mais 20 consultas, não é uma coisa estática. Tem um aplicativo, se eu não me engano, que ele vai contando o tempo que você fica em cada qual rede aplicativo social, você em gasta. qual você fica. Então você pega esse relatório, aí gastou um tanto no Facebook, um tanto no Instagram, um tanto em notícias, e-mails, que agora é 0.00. Quem usa mais e-mail? SMS? O que é isso? Agora, Luciana, conversar sobre isso hoje em dia é tranquilo, todo mundo entende, todo mundo está por dentro do assunto. Agora, quando você começou a falar sobre esses assuntos, como é que a comunidade da psicologia aceitou isso? Foi algo assim, tipo, o que ela está falando? Gente viciada na internet ou não? Foi bem aceito? Não, não foi bem aceito. A primeira apresentação que eu fiz num congresso, foi até do congresso aqui do Conselho Regional de Psicologia no ano de 2000. E eu trouxe porque eu também já estava vendo no meu consultório essa pequena demanda. Eu fui até fazer uma referência com a doutora Kimberly Young, nos Estados Unidos, que ela já tem um trabalho publicado desde 98, então a gente está falando de muito tempo. Mas nesse congresso eu apresentei plano de tratamento, sintomas, que é basicamente o que a gente tem hoje, né? Porque nada muito mudou, só a questão de olhar. Mas quando as pessoas me viram falando sobre aquilo, pessoal, de jeito nenhum, Luciana, isso não vai existir. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Isso não vai ser um problema. E eu falei, não, isso já é um problema. Fala de televisão, no ano de Luciana. 2000. Fala de internet, não. Não vai, entendeu? Isso há 20 anos atrás. Hoje em dia, a gente ainda vê um certo receio. Agora, com a liberação do atendimento online, não é só você digitalizar a sua prática online, você tem que saber utilizar essas ferramentas que a internet tem, que o mundo digital tem, para potencializar o seu atendimento, com a outra presencial, pessoa. Offline, O seu atendimento psicológico. Ah, sim, sim. Entendeu? Então, falar sobre isso, e é por isso que eu te agradeço, porque esse programa é quase utilidade pública, né? Olha aí. Entendeu? Porque a gente está falando sobre isso, quebrando algumas ideias que são erradas, como tirar a internet, como restringir ou dar um tablet aos 2, 3 anos. Tem alguns pontos que a gente falou aqui que pode ter passado, mas que são muito importantes e essa vai para sua conta. Ah, que bom, hein? Cara, me acontece, pessoal. Aprendeu aqui no Viralizando. Então, Luciana, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente aqui no Viralizando. Espero que você tenha gostado. Adorei! Quem quiser, de repente, conversar com você, trocar uma ideia, como é que faz? Tem algum contato? Tem o site psicoinfo.com.br. Também estou nas redes sociais aí, coloca Psicoinfo, Luciana Nunes vai aparecer de alguma forma. E mesmo no site tem canais muito legais, em grupos de WhatsApp, tem grupos de Facebook para psicólogos. Então, quer dizer, se o pessoal buscar no Google, vai me encontrar com certeza. É isso aí, então, gente, dá uma gugada aí pra você achar a Luciana e também dá uma gugada pra achar o Viralizando, gente, porque tem vídeo lá no nosso canal no YouTube pra você não perder os programas que já passaram e também vai lá no Facebook, dá aquele like, ó, aquela curtida no Viralizando, porque no Viralizando pode, né, Luciana? Lógico que pode. Pode ficar viciado no Não, Viralizando. só pode como deve. Ah, então tá certo. Então, gente, até o próximo programa, ó. Um beijo pra vocês e tchau! Ficou curioso pra saber se você é viciado em internet? Então olha só a dica que eu vou te dar, ó. Vai lá no www.dependenciadeinternet.com.br, que é um site do Hospital das Clínicas de São Paulo, onde você vai poder responder alguns questionários que vão medir mais ou menos ali o teu grau de dependência das redes sociais. Também tem alguns aplicativos que te ajudam a se desconectar um pouquinho da internet. É só dar uma gugada aí que vocês acham. Agora, a coisa boa mesmo é procurar um profissional, beleza?